Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo à primeira aula do curso de Excel 2010. Bom, eu já estou aqui dentro da plataforma, tá? Mas eu vou retornar aqui para que vocês percebam o acesso, tá bom? Vocês têm o usuário e a senha. O primeiro vídeo, ele mostra como, evidentemente, acessar. Então, se você não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá, porque você vai ter toda a explicação de como acessar a plataforma, né? O Moodle é a nossa plataforma de estudo e nós utilizamos como sala de aula mesmo, né? Bem, já estamos aqui na plataforma, não é? Quero chamar a atenção de vocês para darem uma olhada nas atividades da semana, dar uma olhada na apostila. Como eu disse no vídeo anterior, ela é um pouquinho grande, mas vocês fazem download dela. É só vocês fazerem download dela e abra como consulta, né? Nós já temos aqui as atividades. E não se esqueça, nós temos duas atividades, sendo que uma é uma lista de exercícios, ela contém 3 exercícios. Então você vai fazer um arquivo para o exercício 1 e um arquivo, uma planilha, uma pasta de trabalho com 3 planilhas para o exercício 2, que é o exercício, ou lista de exercício 1, melhor dizendo. E cada um tem a sua referência na hora de enviar essa atividade, tá bom? Se tiver dúvidas, acesse o chat aqui em cima, nesse link, né? Ou, né, melhor dizendo, poste a sua dúvida no fórum. Bom, vamos lá. O Excel 2010 está com aparência diferenciada. Aliás, essa foi a maior resistência do pessoal da mudança, porque ele vem com muita diferença, né? Nós temos aqui um grupo de botões, um grupo de controle de botões, cada um com a sua função. Temos fonte, alinhamento, número, estilo, células e edição. Eu não vou ficar me atendo muito nessas questões dos botões, porque a apostila ela mostra tudo isso aí, tá? Mas é possível você fazer, né, você utilizar tudo isso aqui. Eu peço que você dê uma consultada na apostila, porque eu quero basear esse vídeo nas operações matemáticas, nas fórmulas e nas funções, tá bom? Para você criar novas planilhas, você tem essa opção aqui. Então, aquele exercício que é a lista, por exemplo, você fará o primeiro nessa planilha, o segundo nessa outra e o terceiro nessa outra. Por favor, observe a formatação, tá? Das planilhas e tente reproduzir aquela formatação mesmo. Se você tiver alguma dificuldade, a gente posta algum outro vídeo exclusivamente ou somente de formatação, ou de minha autoria mesmo, ou algum outro vídeo mesmo de outros colegas que fizeram videoaulas também e mostram sobre essa questão de formatação. Como eu disse, eu quero me ater na questão de fórmulas e funções aqui. Então vamos lá. No Excel, ou como na matemática, nós temos as operações normais, as operações normais, né? Onde adição, subtração, né? Isso aqui é uma adição, isso aqui é a subtração, isso aqui é a multiplicação, isso aqui é a divisão. E o que poucos sabem é que o Excel ele tem a potenciação, tá? Então nós temos todas as operações matemáticas básicas, né? Um exemplo de adição: 1 mais 1. Nós temos que começar uma fórmula sempre com sinal de igual. Então, toda vez que nós queremos fazer uma fórmula, nós iniciamos com um sinal de igual. O Excel não é, gente, uma calculadora exatamente. Ele é uma planilha eletrônica. Chama-se de planilha eletrônica porque, evidentemente, quando você usa a referência de células, que a gente vai ver logo a seguir, você tem essa questão de, eletronicamente, é atualizado quando você muda o valor da célula que compõe uma fórmula. Um exemplo de subtração: 10 menos 8. É dessa forma que você faz. Igual 10 menos 8. Multiplicação: igual 2 vezes 8. Uma divisão: igual 16 dividido por 4. Nós temos aqui. E exponenciação, ou potenciação, melhor dizendo, nós temos 2 elevado ao cubo. Isso aqui é exatamente 2 elevado ao cubo. Nós teremos 8. Tá? Então tem tudo isso aí. O Excel tem todas essas operações matemáticas simples e
é possível fazer e realizar tudo isso. Na matemática, nós utilizávamos a chave e o colchete e o parêntese, sendo nessa sequência para resolver um problema, né? Primeiro os parênteses, segundo os colchetes, terceiro a chave. O Excel ele não tem essa relação, ele tem relação somente de parêntese. Mas é necessário utilizar. Por exemplo, se nós temos a seguinte fórmula, ela é diferente, né? Isso aqui é 2 vezes 2 mais 3, nós temos 5, 2 vezes 5, nós temos 10. E é diferente se eu utilizar isso aqui, tá? Eu estou vendo a fórmula novamente, gente, com F2, tá? Desculpe, eu pressionei F1 aqui por engano. Então, como eu estava dizendo, eu utilizo F2 para poder ver a fórmula que eu estou utilizando numa determinada célula. E como eu estava falando, o lance dos parênteses, vocês têm uma prioridade diferenciada com o parêntese. Por exemplo, aqui nós temos 2 vezes 2, que é 4, mais 3, que é igual a 7. Tá? Diferente daquela situação em que eu coloquei um parêntese definindo que eu quero que o Excel resolva esta operação entre parênteses primeiro, para depois sair para as operações externas, tá bom? Bom, vamos fazer uma sequência aqui. Nós temos, o Excel ele tem o chamado de preenchimento automático, onde eu faço apenas um ou dois, dependendo da situação, primeiros algarismos, seleciono esses dois e copio aqui, olha. Essa cruz branca, vamos dizer assim, é de seleção da célula. Quando eu posiciono do lado direito inferior, é para copiar ou a fórmula ou a sequência de numérica que existe ou a sequência de datas, depende do que você tem. Então, nesse caso, ele já identifica que é uma sequência numérica, porque eu tenho o 1 e o 2 selecionado. Então, se eu copiar, ele vai traçar até onde eu copiar pela sequência natural, tá? Sequência numérica, a mesma coisa acontece com os meses do ano, só. E no caso dos meses do ano, eu só preciso colocar 1, né? E ele preenche com todos os outros. Então, isso é o preenchimento automático. Bom, numa fórmula normal, nós colocaríamos ali 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e assim sucessivamente. No Excel eu não vou precisar fazer isso. Primeiro que eu tenho uma referência de célula. Cada encontro dessa coluna que é representada pela letra com a linha que é representada pelo número, eu tenho o nome de célula. Aqui, por exemplo, eu tenho a célula H3. Né? Aqui a coluna C, coluna D, coluna E, linha 1, linha 2, linha 3. Mas o encontro entre a coluna e a linha, eu tenho o nome de célula. E eu posso ver aqui em qual célula eu estou também. Qualquer hora que eu clicar, eu posso ver. Por padrão, ele traz o nome ali. Claro que é possível mudar o nome da célula ou do intervalo de células, né? Por motivos quaisquer, mas eu não mudei aqui, então nós temos a célula. Tá? Então aqui nós temos A1 até A10. Então, para somar isso ali, eu posso colocar simplesmente, ou digito A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais o A5, A6, A7, A8, A9 e A10. Ele vai me dar o resultado, que é exatamente 55, né? Só que nós temos uma função para isso, pessoal. Essa função ela minimiza essa repetição. Então a função soma é dessa forma a sintaxe dela. Eu coloco igual, soma, abro parêntese e coloco A1, posso colocar ponto e vírgula até o A10, mas aí se torna injustificável e fica da mesma forma, não é? Se eu quero colocar um valor de uma célula até outra, eu coloco A1, 2 pontos, no caso ali a última célula é A10. E eu fecho o parêntese. Essa fórmula indica o que? Olha, você vai somar Excel de A1 até A10. E essa soma vai me retornar o valor, tá bom? Então é possível nós fazemos dessa forma com a função soma. F2 aqui eu vejo, tá? Não precisa ser somente na coluna correspondente. Eu posso somar um intervalo maior, de A1 até C4, alguma coisa assim. Aí ele soma todo aquele intervalo lá, né? Nós vamos ver atividades futuras que tratam disso. Da mesma forma que eu tenho a função soma, eu tenho a função média. A função média, ele vai fazer o quê? Ele vai extrair, né, a média dos valores.
Eu posso digitar os valores, como eu falei anteriormente, ou eu posso selecionar. Gente, seleção é essa cruz branca. Do lado, cruz preta, é para copiar a fórmula, tá bom? Então, nós vamos fazer a média de A1 até A10. 5,5 por quê, pessoal? A média é exatamente a soma dos valores absolutos dividido pela quantidade de termos que nós temos. Então, nós vimos agora há pouco que o valor da soma deu 55. 55 dividido por 10 algarismos dá 5,5. Isso que é o cálculo de uma média convencional. Da mesma forma, nós temos a função máximo. Essa função máximo, e todos eles, gente, você pode utilizar o intervalo de A1 até A10 nesse caso, da mesma forma que eu utilizei. Essa relação de intervalo, ela é a mesma para toda e qualquer situação, tá? Aqui o máximo é o maior valor daquele intervalo. Da mesma forma que nós temos o máximo, nós temos o mínimo. O mínimo é o menor valor deste intervalo. Então, vai ser 1 para mim aqui, tá? Nós temos funções parecidas com o máximo, que é a função maior. Só que a função maior, ela traz o maior número de um intervalo. Você coloca um ponto e vírgula aqui. E qual que é a posição desse maior? É o primeiro maior? É o segundo maior? É o terceiro maior? Isso aqui é muito usado para aquela questão de ranking, né? O primeiro maior salário, o primeiro colaborador com mais horas extras, o segundo que fez mais horas extras e por aí vai. Ele retorna 10. Se eu colocar o número 2 aqui, ele vai retornar o segundo maior, que vocês vão perceber que ele vai retornar o valor 9. Da mesma forma, nós temos o menor, né? Então, é o primeiro menor, é o segundo menor, é o terceiro menor. Vamos ver o terceiro menor, por exemplo, ele vai retornar para mim o valor 3, sem nenhum problema, tá bom? Se eu tenho uma outra sequência aqui, vejam, eu tenho uma sequência numérica aqui também. Vou copiar aqui. Olha, eu teria que reproduzir essa fórmula para cá, mas eu já tenho uma fórmula da coluna A e eu tenho a relação de conteúdo aqui, ou de algarismos, na coluna B. Eu simplesmente faço o quê? Eu copio a fórmula posicionando aqui do lado direito inferior, o meu cursor se transformou numa cruz preta e eu posso copiar para a direita. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mudar automaticamente a referência. Veja, agora não é a coluna A mais, é a coluna B. Porque se eu copiei daqui para aqui, eu estou na A, ele mudou para B. Né? Se eu estivesse com a fórmula aqui, mas os dados na D, seria sequencial. Eu copiei da coluna A para B, ele estaria fazendo a referência de D para E. Se eu quero que essa referência não mude, eu utilizo F4 aqui na relação. Olha, F4, por exemplo, ele me traz a referência absoluta, porque ele coloca um cifrão antes do A e antes do 1, ou seja, ele travou a célula A1. Isso quer dizer que se eu copiar a fórmula desse jeito, o A1 vai permanecer sendo A1. Se eu travar só a coluna, ele não muda a coluna. Se eu travar só a linha com o cifrão antes da linha, ele não mudará a linha apenas. Mas a linha só muda se eu copiar na vertical. Neste caso aqui, eu estou copiando na horizontal. Então, o que muda? É a coluna. Veja a posição do meu cursor. De A para B, para C, D, E, F, G. Então, se eu copiar uma fórmula na horizontal, o que muda é a coluna. Se eu copiar uma fórmula na vertical, o que muda é a linha. Se eu precisar de que o valor seja absoluto, eu tenho que colocar um cifrão. Então, pressionando F4 de novo, ele vai alternando. Olha, agora só a linha, agora só a coluna, agora a referência relativa novamente. Referência relativa é a célula pura, aquela. Por quê? Porque se você copiar numa fórmula, ela vai alterar, tá? Sendo horizontalmente a coluna e verticalmente a linha, tá bom? Nós temos essa situação e essas fórmulas aí. Dá uma olhada na apostila, né? Dá uma melhorada nisso. Vamos fazer um exemplo aqui, por exemplo, dessa referência. Olha, é tipo uma planilha de horas. O cara, ele ganha R$ 3,80 por hora. Esse aqui é o valor da hora, tá bom? Eu posso formatar isso aqui em dinheiro porque é um valor. Aqui eu tenho o funcionário A, B, o funcionário D, o funcionário E. E aqui eu tenho a quantidade de horas trabalhadas no mês por ele, tá? Esse cara aqui trabalhou 200, esse trabalhou 180, esse trabalhou só 100. Aí aqui eu quero, evidentemente, o total em dinheiro que ele vai receber. Então, simplesmente eu vou pegar esse valor de F4
e multiplicar pelo valor da hora. Muito legal. Eu tenho automaticamente o Excel formata com dinheiro, porque uma das células é dinheiro e ele entende que o resultado vai ser monetário. Eu posso ou copiar essa fórmula aqui, né, ou dou duplo clique que ele também copia. Mas olha, ele acabou colocando valores errados, ele zerou aqui, tá vendo? Por quê? Porque a fórmula agora é F5 vezes D3, tá vendo? Aqui é F6, tá certo, vezes D4. Tá vendo que o valor está alternando aqui? Então, o 380 é uma célula absoluta que vai ser utilizada na multiplicação com outras células relativas. Então, na primeira fórmula, eu travo a célula que é absoluta. Eu coloco o cursor onde eu quiser e pressiono F4, tá? Olha, agora eu tenho um cifrão antes do D e um cifrão antes do 2. Se eu copiar a fórmula novamente, eu tenho a variação daqui, olha, da coluna F. Aqui é F5, aqui é F6, aqui é F7. Mas o D continua sendo D2 em qualquer célula, porque eu travei com o cifrão. Então, quando você vai fazer uma operação que envolva uma célula em relação a várias outras, todas as vezes, ou certamente todas as vezes, você terá que bloquear essa célula utilizando a referência absoluta, que é o F4 na célula. Agora eu tenho valores, né? 168 horas vezes R$ 3,80. Nós temos o colaborador B recebendo R$ 638,40, tá? Então isso é referência absoluta. Tá bom? Sobre formatações condicionais, os estilos, as células, o mesclar, a formatação, nós estamos com isso aí tudo na apostila. Dê uma consultada, porque eu quis me ater nesse vídeo, como eu disse anteriormente, apenas às operações matemáticas. E estas operações vão ser necessárias para você realizar a atividade de exercício 1 e lista de exercício 1, que é composto por 3 atividades. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Muito trabalho essa semana. Não se esqueçam, vocês fazem os exercícios, salvem no próprio PC e envia para mim via plataforma mesmo. Aqui, olha, eu vou repetir novamente para que vocês não esqueçam, porque a única forma de eu corrigir o exercício de vocês e de eu dar um feedback, um retorno, né, uma nota não de reprovação, porque a intenção aqui obviamente não é reprovar ninguém, mas a intenção é que você tenha uma percepção, né, do seu desempenho, do seu desenvolvimento no curso. Então eu só vou conseguir perceber isso se você utilizar os marcadores, marcando aquilo que você já executou e enviar o exercício pronto e resolvido para mim, tá? O Moodle ele notifica por e-mail. Você não precisa de ficar o tempo inteiro dentro da plataforma, mas você precisa de acessar o seu e-mail, que é o canal por onde o próprio Moodle dispara notificações do que está acontecendo. Então, quando eu postar algum comunicado, algum aviso, ou até mesmo alguém postar no fórum alguma coisa, você vai receber no seu e-mail. Tá? Olhe na caixa de spam ou lixo eletrônico, que muitas vezes, dependendo do e-mail que você utiliza, pode ser classificado como tal. Mas é seguro, né? Eu certifico você disso, não tem problema nenhum você tirar essas mensagens do spam, não. Então, tenham todos um bom dia, vamos fazer as atividades, aqui já temos algumas listas, usem a apostila para verificar essa questão da formatação e usem esse vídeo mesmo, assistam outro também para verificar sobre a questão de como operar no Moodle e não esqueça, eu estou no chat e se não quiser conversar comigo online, poste a sua dúvida no fórum.